Eu tava lendo aqui entre o final dos mangás do Kimetsu no Yaiba do volume 18 e o começo do volume 19. E eu me deparei com um diálogo aqui bem interessante na luta do Yunosuke e a Kanao contra o segundo Lua Superior, que é o Doma, onde no final do capítulo 18, e o Inosuke, depois de ser revelado pelo próprio Doma quem é a mãe biológica do nosso querido humano javali, ele diz o seguinte: esse nosso encontro fatídico foi mesmo um milagre. Ele lembrando da mãe dele. Nunca passou pela minha cabeça que eu ficaria cara a cara com o Oni que matou minha mãe e uma de minhas companheiras. No caso, se referindo a Shinobu, que morreu recentemente aqui, perto do final desse capítulo 18. Do episódio, quer dizer, do mangá 18, né? O capítulo é outro número. O capítulo em si seria 160, porque esse 161 aqui já faz parte do mangá 19. Enfim, prosseguindo a leitura. E aí, o Inosuke continua dizendo: eu te agradeço por me fazer relembrar tudo isso, mas só cortar a sua cabeça fora não vai ser o suficiente. E ele termina o episódio dizendo: eu vou te mostrar o que é o inferno. E assim, agora de fato finaliza o mangá volume 18. Mangá é de trás pra frente, né? É comparado com a literatura ocidental clássica. Por isso tem esse avisozinho aqui atrás: pare, você aí está lendo ao contrário. Demon Slayer é publicado no sentido oriental de leitura, portanto o começo da história fica do outro lado. Para ler os balões, siga a ordem de cima para baixo e da direita para a esquerda, conforme o exemplo. Aqui o exemplozinho para você entender como é que funciona a leitura de mangás, caso você seja novo a essa informação. Enfim, e aí, prosseguindo o diálogo, que já vai chegar na parte mais relevante, que é o que eu gostaria de comentar nesse vídeo. Aqui, essa partezinha inicial aqui dá um resuminho sobre os personagens principais. Aqui, os capítulos que vão ter nessa edição aqui 19, que é o Bater de Asas da Borboleta, o Trio da Vitória, Coração Transbordante, Só Exagerei um Pouquinho, Choque e Tremor, Verdadeiros Sentimentos, Pedido, Jamais Sucumbiremos e Estrondo. Aí tem o Doma, né, rodeado pelas borboletas da Shinobu, ou Shinobu, não lembro exatamente como que se pronuncia o nome dela. Mas enfim, isso é um pormenor. Isso aqui é provavelmente de uma forma só simbólica, né, representando a passagem dela pra morte. Enfim, e aí o Doma retruca a última fala do Inosuke dizendo o seguinte: pra alguém que foi criado por javalis, você até que fala muito bem. Entretanto, parece estar enganado em relação a uma coisa. Não há céu e inferno neste mundo. Essas coisas não existem. São fantasias criadas pelos humanos, não passam de faz de conta. E como eu sei disso? Na realidade, mesmo pessoas boas que levam uma vida honesta passam por todo tipo de absurdo, enquanto os maus fazem o que bem entendem. A canal só ouvindo. Eles aproveitam o que há de melhor na vida e se divertem. A ideia de castigo divino é ridícula, porém eu consigo entender perfeitamente. Abre parênteses aqui, ele está com a cabeça / máscara de javali do Inosuke segurando com um dos leques dele. Por que as pessoas acreditam que os maus vão para o inferno quando morrem? Se não fosse por isso, os fracos de espírito não conseguiriam continuar vivendo, não é? Eu sei muito bem o quanto os humanos são dignos de pena. Aí o Inosuke só responde com: se o inferno não existe, então eu crio um pra você, seu maldito. Cala essa boca de uma vez, desgraçado. Blá, blá, blá. E aí, a luta dá seu prosseguimento. E o que eu queria trazer sobre isso é que
Essa passagem me deu um insight de que o Doma, o Lua Superior 2 de Kimetsu no Yaiba, é um personagem cuja filosofia encarna o niilismo mascarado pela estética da serenidade. Ele vive sob a aparência de um ser iluminado, caridoso e racional, mas por trás disso tem um vazio absoluto de empatia e sentido. Uma representação quase perfeita do niilismo passivo de Nietzsche, aquele que reconhece a ausência de valor na vida, mas nada cria em seu lugar. Sua incapacidade de sentir emoções genuínas, alegria, tristeza, culpa ou amor, o coloca como um ser que observa a existência de fora, reduzindo tudo a espetáculo. Ele age com frieza, mas também com uma certa leveza meio perturbadora, sabe? Como quem vê a vida e a morte como eventos estéticos e não éticos. Isso o aproxima de uma espécie de budismo meio deturpado, onde o desapego e a ausência de sofrimento foram substituídos por uma indiferença total e pelo prazer no vazio, se é que pode se dizer assim. E filosoficamente, o Doma é a caricatura do homem que perdeu o porquê da existência. Ele simboliza o que acontece quando o niilismo ele não é superado. Quando o ser humano, ao perceber o absurdo da vida, não cria novos valores, mas apenas sorri diante do absurdo. E seu sorriso constante é como se fosse uma máscara trágica, a expressão da paz superficial que nasce de um completo desinteresse pela vida. Esse trecho que eu mostrei é um dos mais reveladores da filosofia religiosa dele, ou antirreligiosa, melhor dizendo. Nessa parte, quando ele diz que não há céu e inferno neste mundo, ele se posiciona como anticrente, né? Não no sentido de revolta contra os deuses, mas de total descrença mesmo na própria ideia de transcendência. E, de certa forma, trazendo à tona que céu e inferno são só construções mentais humanas criadas para dar sentido e moralidade ao sofrimento. É uma crítica que lembra uma das ideias de Louis de Foucault, de que Deus é apenas uma projeção dos desejos humanos. Portanto, Doma vê a religião como uma ficção psicológica, uma fantasia criada por faz de conta. Isso poderia até ser uma espécie de vertente budista, mas mal compreendida e sem compaixão. Uma vertente extrema, até, diga-se de passagem, onde o desapego não é mais visto como um caminho à iluminação, mas como uma negação do valor de tudo. E a fatídica ironia da história dele reside no fato de que ele era realmente venerado como um guru iluminado. Antes de ser capacho do rei demônio Muzan, o Doma era adorado como uma espécie de mestre espiritual, só que ele era um falso profeta que pregava compaixão e pureza, mas sem sentir nada disso. E ele era o líder de um culto, o culto do paraíso eterno que ele chamava. E o irônico é que suas pregações pareciam budistas, sabe? Falava sobre desapego, aceitação da morte, transcendência do ego. Porém, ele não acreditava em nada disso. Doma é uma sátira viva do falso iluminado, aquele que compreende o discurso espiritual, mas o esvazia de sentido. Sua serenidade é pura apatia, não iluminação. Sua paz interior nasce não de compreensão, mas da ausência de qualquer emoção ou valor. E isso é uma inversão cruel do ideal religioso. O homem que chega ao nirvana, no caso, o ideal religioso budista, né? Levando em consideração o contexto cultural em que o anime se baseia. Onde o homem chega ao nirvana pela via do vazio moral, na visão dele, não da sabedoria mesmo. E quando ele fala que os humanos são ridículos, mas os compreende, isso reflete uma piedade distorcida da parte dele. E ele não parece odiar mesmo os humanos, ele só os acha patéticos. Ele observa que as pessoas inventam conceitos de bem e mal, céu e inferno apenas para suportarem o caos da vida, mas observando isso de fora, com uma frieza quase divina, mas sem amor ou ódio, como um deus morto que ainda observa o mundo, mas não se importa mais com ele. Afinal, se existisse um deus onipotente, onipresente, onisciente, ele não poderia morrer, né? Então, sua ausência de ação poderia ser vista como uma apatia, e portanto, a única forma de um Deus todo-poderoso morrer seria assim, apaticamente, deixando de agir, e seus fiéis deixando de segui-lo, ou até mesmo de acreditar, né?